Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast História Acessível, um espaço dedicado a compartilhar experiências e promover debates sobre o ensino e história do Piauí, explorando tantas as questões que envolvem a educação básica quanto o ensino superior. Nosso objetivo, ao longo dos vários debates realizados até aqui, é construir uma conversa rica e inclusiva, que valorize as diversas perspectivas e desafios enfrentados por educadores e estudantes na construção do conhecimento histórico em nosso estado. Para quem não sabe, o projeto História Acessível é um projeto pensado pela professora Cláudia e também agora, através da disciplina Metodologia do Ensino de História 2, pensado também pelo professor Francisco Nascimento. Eu sou o Ailton, graduando do 4º período do curso de Licenciatura em História pela UFP, integrante do Programa de Educação Tutorial PET História, e junto comigo estão... Eu sou a Maile Raélia, eu também sou do PET e também faço o 4º período junto com a Ailton. Eu sou a Marina, eu também estou no 4º período e eu não estou no PET. Juntos buscamos trazer à tona discussões que possam contribuir para uma prática pedagógica, fomento de reflexões e pesquisa mais reflexiva e de grande importância para todos nós. Para o episódio de hoje, teremos como temática central o debate acerca dos entraves e desafios de ensinar a história do Piauí na educação básica piauiense. Hoje, temos o enorme prazer de receber uma convidada muito especial que gentilmente aceitou nosso convite para compartilhar sua experiência e visão sobre o ensino de história e do Piauí. Professora Daíris, é uma honra tê-la conosco, para enriquecer mais neste diálogo. Mas antes de iniciar o nosso bate-papo, vamos conhecê-la. Aldair de Jesus Silva Siqueira da Luz, graduada em licenciatura plena em História pela Universidade Estadual do Piauí, e é especialista em História do Brasil pela Universidade Federal do Piauí. Na especialização, escreveu o trabalho intitulado A Descentralização dos Espaços Urbanos em Teresina, orientada pelo professor doutor Francisco Alcides do Nascimento. Foi professora bolsista formadora pelo PAFOR entre os anos de 2012 e 2015. Atualmente é professora de História na Educação Básica, atuando no Colégio Jesus de Nazaré, no Mérito de Martoni e na Escola Marista. Professora a professora Leires tem mais de 23 anos de experiência em educação básica. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. Aí a gente vai começar agora com as perguntas. Eita, vamos lá. E tirar o máximo, de conhecimento sobre a temática. A primeira pergunta é: no currículo da educação básica do Piauí, especificamente no componente curricular de História... Eu acho importante a gente falar a temática. Mas a gente foi falar da temática. Falou. Bem no início. Foi bem no início. Vamos de novo. Vamos para a primeira pergunta. No currículo da educação básica do Piauí, especificamente no componente curricular de História, há ênfase para com a figura do professor historiador como responsável de mediar e construir uma identidade piauiense nos alunos através do ensino de História, contextualizando as contribuições do Piauí no processo de formação histórica no Brasil. Porém, devido às dificuldades e às demandas que os conteúdos da BNCC e os currículos trazem para a programação do ensino dos professores de História na sala de aula, há dificuldade de adaptação de conteúdos, fazendo com que alguns se tornem menos relevantes. Infelizmente, tal cenário é o caso dos conteúdos históricos piauienses, que são postos em segundas demandas, dessa forma não sendo mediados na sala de aula. Nesse sentido, qual é a sua percepção sobre essa situação e principalmente acerca dos currículos de História do Piauí e a própria BNCC, e como você percebe melhorias para com esse quadro crítico do ensino de História do Piauí? Eita, menina, é coisa demais. Eu acho que eu vou começar pela parte das dificuldades, dentro da questão da educação básica, porque eu acho que falta investimento nesse setor da parte da história do Piauí. Porque se vocês forem pegar material didático, a gente ainda encontra no ensino fundamental 1, no 3º e no 4º ano, mas muito sutil, aonde o professor, que termina não sendo um professor de história, mas da área da pedagogia, que termina trabalhando essa temática. Então, às vezes, ele não tem essa orientação, não vê essa questão, vai trabalhar o que seria a parte. E antes tinha... Há uns 10 anos atrás, tinha os livros de estudos sociais, que aí trazia, 10 não, gente, bem mais, trazia a parte de história do Piauí, com o mapa do Piauí, aquela coisa que a gente ia aprender tanto a história quanto a geografia.
E com o passar do tempo, e principalmente com a chegada dessa roupagem do Enem, né, foi se retirando, né? Foi se retirando o estudo, o ensino de história do Piauí. Eu fui lá para o ensino médio, mas por quê? Porque eles tendem a ter como referência, querendo ou não. Então, ensina lá na educação, no Fundi 1, seria bem mais superficial. No Fundamental 2, do 6º ao 9º ano, a gente já não vê, trabalhando essa história do Piauí. Especificamente, traz lá no livro do 8º ano, bem sutil, Batalha do Genipapo, tá? E depois, pronto. Então, a gente não vê. Aí, o que é? Qual é a nossa dificuldade? Então, enquanto professora, né? Primeira dificuldade, o recurso, né? E, às vezes, a gente precisa ir além disso, né? A gente precisa ir buscar. Quando eu não sou ligado à área de história, eu sou o pedagogo que está na frente, ele vai buscar, mas às vezes ele não vai ter aquele olhar que um professor de história tem, né? Vamos dizer, se aprofundar, né? Ver mais como é que é detalhes, né? Então, eu acho que poderia entrar. Eu fui professora do 4º e 5º ano, tá? Um certo período, então eu trabalhava história geral, né? História que vem no material didático, divididinho, história do Brasil, história geral, e eu procurava encaixar, né, a história do Piauí, né? Por exemplo, como é que eu faço dentro do ensino médio? Não tem história do Piauí, né, gente? De ensino médio, de jeito nenhum. Terminou o Enem, eu preparei meu material. Eu preparei meu material de história do Piauí. Então, quando termino o Enem, eu vou ficar trabalhando o quê com os meninos? Eu vou trabalhar a história do Piauí. Piauí pré-histórico, parte colonial. Então, eles, professora, eu não sabia. Então, eu preparei meu material, né? Fui atrás de questões, dou indicações de livro, né, para eles, porque a gente tem essa inúmeras dificuldades, que a primeira realmente é a falta de recursos. Recursos que eu digo é questão de material didático mesmo, né? Então, esse acesso a gente não tem. Então, eu acho que é mais ou menos por aí que é a nossa maior dificuldade. O que seria a solução, né? Eu acho que a primeira era a gente começar a mostrar para os nossos alunos sair da sala de aula. Como? Museu, né? Esse ano eu não conhecia, eu tive a oportunidade de levar meus alunos do 6º ao 9º ano ao Museu Dom Avelar. Fiquei encantada, né? Porque historiador que não gosta de museu, meu povo, né? Então, assim, eu não conhecia, que foi o período da pandemia, veio a reinauguração, ia mostrar para eles. Eu hoje acredito que a gente precisa sair da sala para mostrar a nossa história. Eu não sei, ou vocês podem me corrigir, acho que uns 2 anos atrás, eu não sei se foi um projeto que foi da Federal, que uns alunos, no período de férias, eles estavam mostrando pontos turísticos do Piauí, especificamente de Teresina, para acender e reativar, né? Eu vi uma reportagem, eu achei muito interessante. E as famílias estavam contratando, né, levando esses jovens. Eu achei muito interessante. Eu acho que, primeiro, a gente precisa, para estudar a nossa história, a gente precisa primeiro conhecer a nossa cidade. Eu digo muito nas minhas aulas, como é que eu vou conhecer a minha história se eu não conheço onde eu moro, onde eu estou, não conheço a história do meu bairro, não conheço nada? Porque começa a partir daí, né? Alguém vem visitar, eu vou levar essa pessoa para o shopping. Não é verdade? Eu termino levando ela para o shopping. E lá eu digo muito para os meus alunos, lá tem a Marisa, lá tem a C&A, lá tem a Rene, todo shopping que tu for vai ter a mesma loja. Então, por que não apresentar a nossa história? Então, acho que para a gente, hoje, um pouco da solução não seria a gente sair desse material didático e a gente ir para a prática. Bora conhecer a nossa história. Vamos te levar em tal lugar? Bora contar. Mas aí, para me contar, para que eu possa contar, eu preciso conhecer, né? Então, eu acho que é isso. Professora, e sobre essa questão, qual a importância da autonomia do professor nesse processo? Porque a gente sabe que nem todas as escolas dão essa disponibilidade ao professor de, né? Aí os entraves é que são grandes, meu amigo. Por quê? Porque se fala muito em sair dos muros, né, das escolas, se fala muito de sair da sala de aula. Mas hoje existe uma certa burocracia. Qual é a burocracia? Primeiro, financeira, porque você precisa investir, né, em transporte para levar essas crianças, para a entrada de museu, aquela coisa toda. E, culturalmente, a gente também
às vezes, não valoriza isso. Que acha que seria, é uma aula passeio. Não, é uma aula onde nós vamos aprender, é uma aula diferenciada. Né? Então, um dos entraves são determinadas burocracias demais, que eu acho que poderiam ser minimizadas. Tá? Eu acho que é mais a questão de burocracia. E outra, às vezes, o nosso comodismo também, enquanto professor, porque dá trabalho? Dá, meu povo. Você tem que se planejar, você tem que mudar a sua rotina, você tem que levar esse menino para tomar de conta de menino, dos filhos dos outros. Quando é adolescente, vamos dizer que já está lá no segundo, no terceiro ano, a gente tem uma preocupação menor, mas ainda fica preocupado porque a responsabilidade é nossa, né? Mas um menino do sexto, sétimo, oitavo ano que quer pegar, quer ver as coisas, é diferente. Né? Eu acho que a gente também sai da nossa zona de comodismo. São os entraves burocráticos das instituições, dos dois lados, né? Dos dois lados, tanto onde eu possa ir visitar, vamos dizer, sair desses muros da escola, e às vezes da própria instituição, da própria escola, né? Que às vezes a gente tem até boa vontade, mas às vezes a gente termina sendo barrado. E aí, por conta desse barrado, a gente termina se desmotivando e aí vai para aquela zona de comodismo. Justamente. Algumas das dificuldades acerca da realidade de sala de aula também envolve a perda de espaço tanto do professor quanto da disciplina de história, que ao longo dos anos teve a sua carga horária reduzida no ensino básico, dando espaço a outros componentes curriculares que visam a formação mais tecnicista, por exemplo, os itinerários que foram implantados agora, né? Como o professor pode contornar essa situação, visando ampliar e se ater a uma possibilidade de encaixar o ensino de história do Piauí nos planos de aula de história? Ele tem que ser um equilibrista primeiro para encaixar, vai ser difícil, né? Por exemplo, eu acho que eu fui sortuda, né? Nas 3 escolas que eu trabalho, graças a Deus, nenhuma delas a minha disciplina foi afetada com redução de carga horária. No Marista, a gente não teve, foi agregado os meninos, projetos ligados a humanidades. No Jesus de Nazaré, na minha carga horária, eu terminei inserindo também alguns itinerários mais voltados mais para debates, né? Conceito de democracia, questão de debates mesmo. E na outra instituição, no mérito também eu não tive perda de carga horária, então para mim foi tranquilo, né? Agora, para ensinar a parte de história do Piauí, é que realmente, como vocês falaram na fala de vocês bem no início, que o Ailton disse, essa gama de conteúdo que a gente tem que cumprir e dar conta para a questão de Enem, né? Porque quando a gente fala de ensino médio, é isso que a gente faz, e no fundamental a gente vai ter que fazer aquela formação para levar lá para frente, porque hoje na visão das escolas já é essa. Então, é a gente encaixar de acordo, por exemplo, com algumas datas. Eu vou pegar... quando eu estou trabalhando regências, eu estou trabalhando no período regencial, pego a balaiada. Eu cito, porque os livros de história, eles não trazem a presença da balaiada no Piauí. Só está lá Maranhão. Então, eu coloco no meu slide, coloco o mapa, meu povo, tá bem que o Piauí tá lá. Eu digo, tem um livro, Balaios e Bentivis, da professora doutora Claudete Dias, tá lá, vão lá pesquisar. Eu faço citação. Digo, olha, a questão de Teresina, né? Aí vamos para o aniversário de Teresina. Gente, olha, vamos ler o livro do professor Cidade de Fogo, e começa a citar alguns para que eles terminem tendo gosto. Fiquei surpresa que alguns já até conheceram. Por exemplo, eu sou apaixonada por uma manicaca. Não tem nada a ver com história, né? Mas fala do cotidiano, para mim é perfeito. Então, é nesse momento, por exemplo, primeiro reinado, Batalha do Genipapo. Né? A gente procura fazer com que os meninos pesquisem, que os meninos vejam, que os meninos estudem. Eu sou muito de botar os meninos para dar aula, sabe? Né, Ayrton? Então, nesse jogo, eu peço para eles pesquisarem algumas coisas, né? Dentro desse contexto, que eu possa trazer um pouco da história do nosso estado. Eu trabalho muito quando eu pego mais a parte de turismo, vamos dizer assim, tá? Eu vou para alguns pontos históricos e desses pontos históricos eu tento ir encaixando em algum momento da nossa história, tá? Que eu acho que seria mais viável, né? Já no terceiro ano, depois do Enem, como eu disse, aí eu vou fazendo aqui, né? A parte boa. O Instituto Federal agora colocou, né? Só largou o Enem aí, então a gente já tem essa oportunidade. De uma certa forma, obriga
né, os estudantes estudar a literatura do Piauí, a geografia do Piauí, a história do Piauí. Então, começa a acender alguma chamazinha por aí, né? Quem sabe aí a UESP, que diz que também tem novas propostas para um dia começar, né? Porque, gente, é o único jeito. Por isso que eu falei, eu acho que um dos entraves também é essa falta de políticas públicas, porque se tivesse o próprio governo, se tivesse instituições que incentivassem mais, né, vocês vão ter, quando tiver direto assim na sala de aula, quando vocês forem participar de alguma participação de historiadores que eles estão falando, né, às vezes a gente se incomoda porque eles citam outros lugares, cita de si, meu estado, cadê? Como é que tá? Né? Aqui a gente só é reconhecido, ainda lembra de São Raimundo Nonato. Mas, por exemplo, eu estava numa feira internacional da educação em São Paulo, quando um livro estava lá, a imagem da Serra da Capivara, e embaixo na legenda estava Minas Gerais. Olha o quanto isso me incomodou. Eu chamei o editor e disse, meu amor, vem bem aqui. Tira esse livro daqui, por favor. Aqui não é Minas, não é a região de Lagoa Santa, que é lá o meu estado, Piauí, São Raimundo Nonato, entendeu? Então, assim, precisa-se, eu acho que também disso. Então, é um conjunto muito grande de incentivo público, né? É muito forte a gente falar assim, quando a gente vê que não é valorizado como deveria ser, né? Então, é bem complicado. O choque é punk. O choque é punk. Como a senhora mencionou, a sua atuação na rede privada, levando em consideração o seu ponto de vista, sua trajetória no ensino de história, na educação básica pública e na privada. Quais são as principais diferenças, do seu ponto de vista? Eu acho que na privada, dependendo muito da escola, às vezes a gente tem determinados entraves de ensinar determinados conteúdos e realmente emitir até, às vezes, a nossa própria opinião, né? No setor público, a gente já fica um pouco mais aberto. Claro que a gente tem que ter cuidado com a nossa fala, do repertório que a gente vai usar, porque, às vezes, tudo vira contra a gente, né? Mas eu acho que vai a questão de recursos, às vezes. Eu estou tanto tempo fora do setor público, que eu estou há mais tempo no privado, que pelas conversas que eu tenho nas rodas, né, de amigos que estão mais à frente, um dos maiores problemas é a questão de buscar conscientizar os nossos alunos, né? Às vezes, fazer com que eles tomem ou sejam formadores, né, de opiniões. Então, eu acho que termina sendo isso, porque tem o outro lado também. Às vezes, eu me torno meio cômodo, acho que a palavra é essa, eu não sei se seria, eu termino me acomodando com determinadas situações, né, e aí eu tô lá no público e às vezes eu vou deixando me levar, de acordo com o que a música vai tocando, eu vou deixando, e às vezes lá no privado, eu sou pressionada, né, a dar o meu melhor, sou futucada lá, vamos lá, e às vezes acontece isso, né, mas a educação em si vai muito por parte do professor, né? Assim, se você é aquele professor que ama o que você faz, diante das dificuldades, das adversidades que a gente sabe que tem, né? Você vai fazer bem feito. Eu, por exemplo, sou um que me incomoda. Porque se eu sou professora de história, então eu tenho que ser boa tanto no público quanto no privado. Eu penso dessa forma. E, às vezes, a gente sabe que a realidade termina sendo outra, né? Não por conta do professor, mas por conta da própria situação em si, né? Às vezes, termina tendo algumas dificuldades. Às vezes, o próprio material, às vezes, não está atualizado, porque vocês sabem que história, ela é uma mudança constante e a gente precisa estar atualizado, né? Eu, por exemplo, né, toda segunda-feira começo com as minhas atualizações. Minha aula toda segunda-feira eu me disse, bora, professora, eu já quero as atualizações da segunda. Bora, me diga o que é que está acontecendo no mundo. Eu digo, vocês esperam só por mim, não, vocês têm que pesquisar. Então, é isso. Eu acho que é incentivo na questão dos dois lados, tanto do público quanto do privado, né? É incentivo ao profissional, incentivo a você ser bom naquilo que você faz. E um deles vem questão salarial, que a gente não vai dizer que não seja isso, e o outro um local que seja bom de você trabalhar. E com um público também que seja legal, né?
que tem as duas coisas. A senhora mencionou como incentiva seus alunos a pesquisarem, a irem atrás, essa autonomia é muito importante. E sobre a pesquisa, a gente vai entrar agora uma pergunta sobre tecnologia. Com o advento dela e também das redes sociais, a gente percebe um grande entrave de alcançar e levar um conhecimento histórico por meio do ensino. Essa realidade se dá quando a gente nota a presença muito grande do uso de tecnologia em sala de aula. Eles acabam perdendo interesse na aula, tira a atenção do professor, do conhecimento que está sendo mediado. Aí a gente queria saber qual a sua posição crítica em relação ao impacto da tecnologia no ensino. E como você vê... Voltando. Qual a sua posição crítica em relação ao impacto da tecnologia no ensino e como a senhora acha que as redes sociais poderiam ser aliadas para um processo de difusão do conhecimento histórico piauiense para a sociedade? Com relação a esse uso, né, dos meios de comunicação, a internet, tudo, a inteligência artificial e tudo, eu acho salutar. O grande problema, o entrave, é porque a gente precisa conscientizar os alunos, os jovens, como eles devem usar, ou seja, a gente dá uma diretriz, né? Para nós, enquanto professores, eu acho que primeiro a gente precisa aprender, né? Eu acho que a gente teve a pandemia, que veio nos ensinar a entrar nesse mundo, né? Onde eu tive que gravar aula pelo YouTube, onde eu tive que dar aula. Então, eu não tinha esse contato, mas fui obrigada a fazer isso. E percebi qual é esse mundo dos jovens, né? Que a gente precisa entrar nessas trends de vocês de vez em quando, né? Tem que fazer parte. Porém, a gente precisa mostrar para eles de como eu preciso usar. Ou como usar. Por exemplo, na disciplina de História. O grande entrave hoje é porque os nossos alunos, a juventude, eles pegam só pedaços, trechos de algumas reportagens, algumas informações, e aí para eles aquilo ali se resume. E eu digo muito que não é. Onde é que tem que ter esse cuidado com a tecnologia? Eu digo, vocês têm hoje a faca e o queijo na mão. Vocês têm a tecnologia, tudo a favor de vocês. Vocês têm como investigar, vocês têm como pesquisar de forma bem a fundo. Agora, vocês precisam saber como é que está sendo essa pesquisa. Que artigo eu vou olhar, como é que eu vou fazer, o que é que eu vou pesquisar, né? Então, eu acho que eles precisam mais de uma orientação. Porque hoje a gente vive é algo que traz informação e, ao mesmo tempo, uma desinformação. Se a gente não orientar os jovens